Há algumas semanas, protestos contra o ICE têm se espalhado por várias cidades dos Estados Unidos. Em um desses protestos, uma cena chamou muito a atenção das pessoas. Ela aconteceu na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, em que pessoas usando jaquetas, boinas, armados, servindo café para os necessitados e escoltando os manifestantes contra a violência do ICE se reivindicaram como o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa. Primeiro, a gente precisa dar um contexto e entender por que uma organização como a dos Panteras Negras surgiu em um lugar como os Estados Unidos. E para isso, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos são uma sociedade construída à base do princípio da segregação. A segregação é uma ideia que defende a noção de separação dos cidadãos de uma mesma sociedade. No caso dos Estados Unidos, a ideia de cidadania, de direitos civis, estaria ali acessível ou reconhecível somente para uma camada bem pequena da população. E um dos principais artifícios que vai garantir esse reconhecimento vai ser o racismo, um mecanismo histórico como ferramenta de dominação, que acontecia contra árabes, chineses, coreanos, judeus e até mesmo populações que aqui no Brasil a gente considera como brancas, como italianos, irlandeses, portugueses e espanhóis. E no caso dos Estados Unidos, um grupo em particular sofreu uma segregação um pouco mais avançada, que eram o grupo dos afro-americanos, os descendentes dos negros que haviam sido trazidos para os Estados Unidos como fruto da escravidão colonial e do tráfico interatlântico de escravos. Esses grupos, além das violências que eram comuns na época da escravidão, também foram vitimados por mecanismos e estruturas de segregação legais, leis criadas pelo Estado para poder assegurar essa separação e essa segregação. Essas leis foram utilizadas nos estados do sul dos Estados Unidos, aqueles que defendiam a continuidade da escravidão durante a Guerra Civil e que vão aprovar as chamadas Jim Crow Laws, essas leis de segregação que vão definir, por exemplo, que negros deveriam utilizar escolas diferentes, banheiros diferentes, não poderiam ter o direito à organização e à reunião e deveriam sempre se colocar nesse lugar de subserviência, de serventia às populações brancas dessas regiões. As Jim Crow Laws eram presentes nos estados do sul, mas no norte, casos de racismo também eram muito comuns e muito frequentes, mas com a diferença de que não existiam leis abertas de segregação nesses estados. E para além dos mecanismos jurídicos, dos mecanismos legais, a violência contra a população negra também era cometida pela polícia através da brutalidade, das arbitrariedades e por organizações como a Ku Klux Klan, uma organização criada logo depois da Guerra Civil, cujo principal objetivo era perseguir e colocar o terror nas populações negras dos estados do Sul. Uma organização que existe até os dias de hoje, sob outros formatos e outros nomes, e que tem uma influência profunda na política dos Estados Unidos. E durante a década de 50, em que o movimento pelos direitos civis, pelo reconhecimento das populações negras numa cidadania plena nos Estados Unidos começa a crescer, a brutalidade e a violência policial, principalmente nesses lugares onde essas contradições eram mais presentes, também vão começar a crescer cada vez mais. E nessa época, sob a liderança do chefe William Parker, a lógica policialesca do estado da Califórnia vai passar por uma mudança muito importante. Isso porque o policiamento vai ser ali colocado não só como uma guerra contra o crime, mas também contra as realizações de manifestações que reivindicavam o direito civil. Então, territórios que eram ocupados, na sua maioria, pelas populações negras, mas também por populações hispânicas e indígenas na Califórnia, passam a ser vistas como territórios inimigos. E os manifestantes, os presentes nesses atos, começam a ser vistos também como inimigos internos a serem combatidos e reprimidos pelas forças de segurança. E o Departamento de Polícia de Los Angeles, a cidade onde essas contradições mais apareciam, vai ser pioneiro no desenvolvimento de táticas para poder reprimir essas populações, como a criação do primeiro esquadrão SWAT, que é Special Weapons and Tactics, que são táticas e armas especiais, um grupo de elite da polícia parecido com alguns grupos que a gente tem no Brasil, como a Rota e o BOP, e também a prática de mata-leão, o chokehold, uma tática utilizada pela polícia em abordagens e que vai ser responsável por causar a morte de suspeitos negros na década de 80. Então, várias comunidades negras e latinas vão ser alvo dessa intensa perseguição policial. E muitas vezes por crimes pequenos, por contravenções pequenas. Então o pessoal estava ali jogando dados, fazendo jogo de azar, ou fazendo nada, a famosa lei da vadiagem,
E essas pessoas eram autuadas, eram paradas pela polícia, muitas vezes eram presas, sofriam uma sorte enorme de violências e a população era reprimida quando se levantava contra esses processos. Nessa época, a maioria esmagadora das forças policiais da Califórnia era composta por brancos. Só 2,5% dos policiais eram negros. E muitos desses policiais brancos, além de compartilharem, de praticarem a ideologia racista fundadora dos Estados Unidos, também nutriam simpatias abertas e desavergonhadas por organizações como a Ku Klux Klan. E vai ser justamente nesse contexto de segregação e de perseguição que vai surgir uma das organizações mais importantes da história dos Estados Unidos, o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa. A organização foi fundada em 1966 como uma resposta às diversas brutalidades policiais que aconteciam na cidade de Oakland, na Califórnia. Foi por conta dessas brutalidades e dessas ações policiais, que muitas vezes acabavam em morte dos suspeitos negros, que os militantes Huey Newton e Bob Seale decidem realizar patrulhas contra os policiais que faziam ali a ronda sobre os bairros negros em Oakland. Bob Seale, que está vivo até hoje, resolveu estudar a legislação da Califórnia e ele descobriu que era legal, era permitido por lei que um cidadão da Califórnia portasse uma arma carregada a céu aberto, desde que essa arma não fosse apontada para um policial e não interrompesse o trabalho das forças de segurança, o que fez com que ele e o Huey Newton buscassem então comprar essas armas. Para juntar o dinheiro para conseguir comprar esses armamentos, os dois foram até a Universidade de Berkeley, uma das mais importantes dos Estados Unidos, que fica na Califórnia. E lá, eles venderam centenas de exemplares do Livro Vermelho de Mao Zedong, uma liderança revolucionária comunista da China e que ganhava muita popularidade em diversos movimentos espalhados por todo o mundo. Depois de terem vendido todos os livros, os dois compraram 2 escopetas, armas calibres 12, e passaram a fazer a ronda da ronda. Passaram a seguir essas viaturas policiais pelo bairro, justamente para poder evitar que abusos fossem cometidos contra a população negra local. Essas ações ganharam muita atenção da população. E buscando ampliar e profissionalizar cada vez mais essa estrutura, o partido vai ser fundado em outubro de 1966, de maneira oficial, com a sua sede principal sendo na cidade de Oakland, na Califórnia. E aqui é importante, o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa não era só um coletivo antirracista, ele não era só uma organização pontual. Ele era um partido político de ideologia marxista-leninista, influenciado também pelo pensamento de Mao Zedong, que defendia a liberação dos negros e a união de todas as etnias e nacionalidades dos trabalhadores dos Estados Unidos contra o Estado racista, capitalista que existia naquela ocasião e que existe até os dias de hoje. A ideologia do Partido dos Panteras Negras também teve uma grande influência de uma série de movimentos internacionais que estavam acontecendo naquele contexto. Na década de 60 e 70, vários movimentos anticoloniais vinham ganhando as manchetes e também conseguindo a libertação dos seus colonizadores, em países como Argélia, Cuba, Congo, Vietnã, todos esses que tinham lideranças e referências que inspiravam também os Panteras Negras. A formação dos Panteras Negras causou um grande temor na sociedade branca californiana, que começou a fazer uma campanha de difamação do Bob Seale e do Huey Newton, alegando que os dois seriam homens violentos e que poderiam gerar o caos para aquelas localidades, ainda que nenhum caso de violência tenha sido registrado enquanto Newton e o Seale faziam suas patrulhas ao lado dos policiais na Califórnia. Por conta da diminuição da brutalidade policial, os Panteras Negras vão começar a ficar cada vez mais famosos, e os setores conservadores, buscando amenizar essa popularidade, vão se dirigir ao deputado republicano Don Mulford e vão pedir para que ele passe uma lei proibindo o porte de armas carregadas a céu aberto no estado da Califórnia. Uma medida que vai ser apoiada, inclusive, pelo então governador republicano da época, Ronald Reagan, que mais tarde vai ser eleito presidente dos Estados Unidos em 1980, sob um lema que muita gente conhece hoje em dia: Make America Great Again. Essa medida de lei, que vai ficar conhecida como Mulford Act, teve apoio, inclusive, da Associação Nacional de Rifle dos Estados Unidos. Ou seja, uma organização tradicionalmente armamentista vai ser contrária ao armamento da população.
o que mostra pra gente que existia uma seletividade moral com relação à possibilidade de uso de armamentos pelas pessoas, já que, enquanto as populações brancas, enquanto que essas pessoas ligadas a essa tradição política poderiam portar suas armas sem maiores problemas, populações que eram historicamente oprimidas, como negros, latinos e outros imigrantes, não poderiam ter acesso a esse mesmo direito, porque isso significaria uma possibilidade de reação dos oprimidos. Mas no dia da votação do projeto, os Panteras Negras entraram na Assembleia Legislativa do Estado carregando suas armas. E isso gerou uma comoção da imprensa conservadora muito grande. E eles publicaram várias manchetes e várias notícias tentando atrelar a ação dos Panteras Negras a uma ação violenta, para tentar descredibilizar e criar um certo clima ali de difamação do grupo. Só que esse tiro vai sair pela culatra, porque isso fez com que os Panteras se tornassem nacionalmente conhecidos e vai também promover um crescimento exponencial da organização em vários estados do país, ultrapassando as fronteiras do estado da Califórnia. A lei acabou sendo aprovada em 1967, mas os Panteras Negras já estavam sendo conhecidos por todo o território nacional e vão ser conhecidos por levar essa plataforma política fundamental que defendia não só o fim da brutalidade policial, mas também um projeto político que pudesse emancipar os negros e as negras trabalhadores e também todos os povos oprimidos dos Estados Unidos. A plataforma política dos Panteras Negras era composta por 10 pontos principais. Eu vou deixar o texto com esses pontos aqui embaixo para vocês darem uma consultada, mas os pontos podem ser resumidos nas seguintes defesas. Eles defendiam a liberação dos negros em todo o país, o emprego estável, o fim da exploração capitalista, a moradia digna para todas as pessoas, um programa educacional que expusesse a verdadeira história de opressão dos Estados Unidos, a isenção dos negros do serviço militar, o fim imediato da brutalidade policial e do assassinato de pessoas negras, a liberdade para todos os homens negros em prisões municipais, estaduais e federais, o julgamento de pessoas negras por pessoas da comunidade local, conforme definido pela Constituição, e terra, pão, habitação, educação, roupas, justiça e paz. Além desses 10 pontos, eles também estabeleceram um conjunto de 26 regras que todo militante do Partido dos Panteras Negras deveria seguir de maneira disciplinada. E isso está também disponível aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Em outubro de 1967, o Huey Newton foi parado pela polícia. E nesse momento se iniciou uma troca de tiros entre o Huey Newton e 2 policiais que queriam levá-lo preso sem nenhum tipo de acusação. Nessa troca de tiros, um dos policiais foi morto e o Huey Newton foi acusado de homicídio doloso e foi preso em seguida, levando à realização de diversas manifestações em vários lugares pela sua libertação. Um tempo depois, para se vingar da prisão do Huey Newton, 2 Panteras Negras planejaram uma emboscada contra alguns policiais na Califórnia. Só que essa emboscada deu errado e os Panteras acabaram sendo presos. Um deles, Bob Hilton, de 17 anos, foi executado pela polícia com 12 tiros, o que faz com que ele se tornasse um mártir do movimento e também com que 1.500 pessoas fossem até o seu velório, incluindo a presença ilustre de um dos atores mais famosos de Hollywood, não só naquela época, mas em todo o século XX, o ator Marlon Brando, que ficou conhecido por ser um grande apoiador dos Panteras Negras. O outro Pantera envolvido no conflito, Eldridge Cleaver, vai ser preso, mas ele vai ser liberado e depois vai fugir, primeiro para Cuba e depois para Argélia. E vai ser na Argélia, quando estava acontecendo o movimento pela liberação nacional contra a França, que o Cleaver vai fundar a primeira seção internacional dos Panteras Negras, o que vai marcar uma influência ainda maior desses movimentos anticoloniais para a ideologia do partido. Com o crescimento da fama e do conhecimento geral, os Panteras Negras vão passar a realizar ações além das escoltas. Programas que vão se tornar muito famosos, que vão ficar conhecidos como programas para a sobrevivência. Esses programas atendiam as populações negras, mas também populações necessitadas dos bairros de trabalhadores e bairros periféricos, com café da manhã grátis, atendimento médico, roupas, treinos de autodefesa, aulas sobre política e história e um programa de reabilitação para álcool e drogas. Tudo isso feito de maneira gratuita e que estava amplamente disponível para as populações trabalhadoras da região. Nesse momento, somente um ano depois da sua fundação, o partido já contava com aproximadamente 10 mil membros espalhados por todo o país. E já tinha sedes, já tinha células em cidades como Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit,
Kansas City, Nova Orleans, Nova York, Omaha, Filadélfia, Pittsburgh, San Diego, San Francisco, Seattle, Toledo e Washington, D.C. E o que é interessante perceber é que a atuação dos Panteras Negras vai ser muito popular, não só nessa questão da assistência, não só nessa questão do atendimento das necessidades mais urgentes da população, mas os Panteras Negras tinham um jornal, e esse jornal era o jornal mais vendido dos Estados Unidos, com mais de 250 mil cópias sendo vendidas por semana, que fez com que as ideias e as noções de mundo dos Panteras Negras, que defendiam a libertação da classe trabalhadora dos Estados Unidos, se tornassem cada vez mais conhecidas e cada vez mais populares, o que significava automaticamente para as forças do governo e das classes dominantes dos Estados Unidos uma ameaça direta. E foi nesse momento que forças de segurança dos Estados Unidos começaram a se mexer para poder impedir o crescimento da influência dos Panteras Negras. E isso teve um marco inicial com um artigo que foi escrito pelo diretor do FBI, que é tipo a Polícia Federal dos Estados Unidos, J. Edgar Hoover, que disse em alto e bom som que os Panteras Negras eram a maior ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e que eles deveriam ser separados enquanto fosse tempo. Por conta desse medo que começou a ser instalado na população, o governo dos Estados Unidos, o FBI, vai passar a utilizar um programa chamado COINTEL Program, um programa de contra-inteligência que foi criado em 1956 para combater os movimentos comunistas nos Estados Unidos contra os Panteras Negras, fazendo com que os seus membros se tornassem o alvo número 1, os mais procurados de todo o país. E a preocupação do governo em relação a isso era justamente pelo fato de que o Partido dos Panteras Negras era um partido de vanguarda marxista-leninista e que combinava duas coisas que eram muito sensíveis para a manutenção do poder da classe dominante, da burguesia dos Estados Unidos, que eram a segregação racial e a opressão contra os afro-americanos e também o movimento comunista, o movimento dos trabalhadores. E os Panteras Negras representavam uma organização que fundia essas duas pautas, que juntava essas duas questões, o que fazia com que eles se tornassem uma ameaça muito, muito, muito grande. E é por isso que essas forças de segurança, essas forças de repressão vão tratar os Panteras Negras como o inimigo número 1 dos Estados Unidos da América. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, o programa de contra-inteligência realizou 290 intervenções contra grupos nos Estados Unidos. E dessas 290 intervenções, 245 foram realizadas especificamente contra os Panteras Negras. Ações do programa de contra-inteligência incluíam, nessa época, envio de mensagens falsas para gerar confusão dentre os membros do partido, a articulação com departamentos de polícias locais para a realização de prisões em massa, o planejamento de assassinatos de grandes lideranças e a perseguição sistemática contra os membros espalhados por todo o país. Em Nova York, a polícia, junto com o FBI, vai articular uma operação para prender as principais lideranças dos Panteras na cidade, sob a acusação de que eles estariam planejando um bombardeio contra delegacias. Esse grupo ficou conhecido como os 21 Panteras, e uma dessas Panteras, Afeni Shakur, vai ser responsável pela defesa dela e dos outros Panteras, o que vai levar à absolvição dos acusados por júri popular nos anos subsequentes. Isso, inclusive, era uma coisa que acontecia com alguma frequência, porque como as polícias e o FBI geravam acusações que não tinham muito fundamento, o júri popular se simpatizava pela causa dos Panteras e, na grande maioria dos casos, vai considerá-los inocentes, o que fazia com que esse ciclo de assédio, detenção, prisão e liberação fosse algo bastante comum na vida dos militantes. E uma informação bônus é que nessa época a Afeni Shakur estava grávida do seu primeiro filho, um homem que mais tarde se tornaria nacionalmente conhecido como um dos maiores nomes do rap mundial. Esse homem era ninguém mais, ninguém menos que Tupac Shakur. A madrinha dele, inclusive, a Assata Shakur, foi uma mulher que também foi considerada uma das mulheres mais perigosas dos Estados Unidos, que foi presa nesse circuito de assédios, conseguiu fugir da prisão, foi para Cuba e morou em Cuba até a sua morte, que aconteceu no ano passado. Em 68, o Bob Seale, aquele que tinha fundado o partido com o Huey Newton, vai ser preso na cidade de Chicago. E isso vai acabar levando à ocorrência de diversos atos e diversas manifestações pedindo a sua liberdade. E nesses atos, uma figura em particular vai ganhar muito destaque por conta da sua retórica, seu carisma, sua articulação e também do seu posicionamento firme pela defesa da Revolução dos Trabalhadores.
Esse homem era Fred Hampton, de somente 19 anos, e vai ser não só uma das principais lideranças dos Panteras Negras, mas também uma figura de referência para vários outros povos espalhados pelo mundo, o que automaticamente significava uma ameaça muito, muito grande para o governo americano. Fred Hampton defendia a Revolução Socialista dos Trabalhadores e também a unidade racial, chamando pela união de trabalhadores de diferentes etnias e nacionalidades, incluindo trabalhadores brancos. Em vários dos seus discursos ele dizia que você não poderia combater o capitalismo branco com um capitalismo negro, mas que o capitalismo só deveria ser combatido com o socialismo e que o racismo só poderia ser combatido com o socialismo, uma parte do programa fundamental do Partido dos Panteras Negras. E a atuação do Hampton vai ser muito fundamental, porque ele atuava na cidade de Chicago, um dos maiores centros urbanos dos Estados Unidos e também um centro industrial com a presença muito forte da classe trabalhadora. O que vai levar ele a promover, a defender a organização de uma coalizão que vai ficar conhecida como Coalizão Arco-Íris. Uma coalizão que vai ser composta por vários partidos e várias organizações de trabalhadores que se uniriam para poder defender um programa de revolução socialista nos Estados Unidos, incluindo grupos de estudantes, imigrantes, indígenas, hispânicos, sindicatos de trabalhadores brancos e até mesmo gangues locais, que vão parar os seus conflitos internos para ajudar a articular a luta contra o governo capitalista dos Estados Unidos. E a coalizão ganha uma notoriedade muito grande, especialmente porque os Panteras decidem se mudar para um mesmo quartel-general, em que eles faziam tudo. Toda a parte de policiamento, dos programas de sobrevivência, todas as políticas dos Panteras Negras e também como uma medida de segurança, para evitar e não expor as suas famílias e seus entes queridos ao risco das ações policiais. Foi nessa daí que alguns informantes do FBI começaram a se infiltrar cada vez mais no movimento. E o FBI começou a dar armas para esses informantes, darem para os Panteras Negras e assim promover uma certa lógica, uma certa suspeita dos departamentos de polícia para a realização de operações contra esses locais, alegando que os Panteras Negras carregavam armas e que eles eram perigosos para as comunidades locais. E o resultado disso é que a polícia de Chicago, junto com o apoio de forças especiais, vai invadir essa sede dos Panteras Negras no meio da noite e vão disparar mais de 90 tiros contra os militantes que estavam presentes ali. E as investigações posteriores mostraram que os Panteras Negras dispararam, quando muito, um tiro. Um tiro que foi disparado de maneira acidental depois que o segurança da sede, o Mark Clark, foi morto e ele deixou sua arma cair, fazendo o disparo para o teto. O alvo principal dessa operação, no entanto, era o Fred Hampton. E o informante do FBI, que fez o croquis, o desenho do apartamento, para poder dar as coordenadas para a polícia invadir e que mais tarde levariam à execução do Fred Hampton com 2 tiros a queima-roupa na cabeça, era o guarda-costas do próprio Fred Hampton. Essa história é contada de maneira magistral num filme que vale muito a pena conhecer, o filme Judas e o Messias Negro, que tem disponível em algumas plataformas e que eu recomendo demais que vocês assistam. Logo depois desses eventos, a imprensa começou a cobrir essa história, e a polícia levou a versão de que o confronto havia durado cerca de 10 minutos e que mais de 200 tiros foram trocados entre os Panteras Negras e as forças policiais, o que na época foi bem estranho, porque você imagina um confronto desse tamanho, dessa magnitude, e nenhum policial sair ferido, com mais de 200 tiros serem trocados? Isso levantou a suspeita, não só da imprensa, mas também das comunidades locais. Para tentar fazer com que essa mentira colasse de fato, o Departamento de Polícia de Chicago vai fazer uma transmissão nacional com uma maquete em tamanho real do apartamento para poder mostrar como esse confronto havia acontecido. Só que as forças policiais não haviam fechado o local aonde a operação tinha acontecido. Então, a convite dos próprios Panteras Negras, a imprensa e as comunidades ao redor daquela sede vão para a localidade ver como estava o estado do apartamento em que a operação havia sido realizada, o que contrapôs a versão dos policiais, mas que, ainda assim, não levou a nenhum tipo de julgamento e a nenhum tipo de condenação por parte desses que foram envolvidos diretamente na morte de Fred Hampton. Lembra que eu comentei lá no começo do vídeo que o estado da Califórnia foi pioneiro no desenvolvimento de tropas especiais para poder atuar contra esses movimentos? Em 69, a SWAT
essa Special Weapons and Tactics, vai ser utilizada pela primeira vez na história numa operação contra o quartel-general dos Panteras Negras em Oakland às 4h30 da manhã, sem um mandato judicial. A partir daí, os Panteras começam a enfrentar dificuldades cada vez maiores. Isso porque existia um medo frequente entre os militantes de estarem sendo constantemente vigiados por infiltrados do FBI, levando a um clima muito grande de paranoia, de suspeita generalizada e que vai, aos poucos, começar a definhar a organização e fazer com que ela perdesse cada vez mais a sua própria capacidade de articulação. Também nos anos 70, vai acontecer um racha entre o Huey Newton e o Eldred Cleaver, que vão ter agora noções diferentes de como o trabalho dos Panteras Negras deveriam seguir, sendo que o Huey Newton defendia a atuação do partido mais voltada para o fornecimento de serviços de emergência para os programas de sobrevivência, enquanto que o Cleaver era favorável à intensificação da luta armada e a um processo de crescimento da organização revolucionária de guerrilha dentro dos Estados Unidos. Essa dissidência entre os dois vai ser aproveitada pelo FBI, que vai instalar um clima de paranoia ainda maior na organização e que, ao longo dos anos, vai começar a definhar, até que ela encerra os seus trabalhos oficialmente no ano de 1982. Anos mais tarde, o Huey Newton vai enfrentar problemas com o uso de drogas e álcool, vai ter problemas com relação à saúde mental e vai ser assassinado por membros de gangues na Califórnia. O Cleaver vai se tornar um político cristão conservador e o Bob Seale, que havia fundado o partido com o Newton e que está vivo até os dias de hoje, continua sendo uma importante figura na militância de movimentos como o Black Lives Matter. E aqui é interessante a gente observar, principalmente, qual foi o legado dos Panteras Negras. Porque além da sua atuação prática, com os programas de sobrevivência, com a organização da classe trabalhadora, com o processo educacional ideológico radical por uma via de vanguarda, marxista-leninista, com a influência inclusive de movimentos anticoloniais, o principal legado dos Panteras Negras foi, sem dúvida nenhuma, o fato de que havia possibilidade, que havia espaço para a criação de um movimento organizado dos trabalhadores contra os capitalistas dos Estados Unidos. E nesse momento atual que a gente está vendo, a contradição interna do país crescer cada vez mais, especialmente com a atuação do ICE, a Polícia da Imigração do Trump, essas figuras voltam a aparecer, elas voltam a ressurgir do passado para poder se mostrar no presente e assim lembrar para os trabalhadores americanos, imigrantes, brancos e de todas as etnias e nacionalidades que houve um momento em que a classe trabalhadora dos Estados Unidos pôde presenciar um movimento de organização, um movimento de ofensiva, um movimento que permitia com que os trabalhadores dos Estados Unidos, especialmente os trabalhadores negros e negras, tivessem o vislumbre de uma outra realidade, tivessem a possibilidade de um outro futuro. Agora resta saber se esse novo movimento que está surgindo com algumas figuras na Filadélfia vai ter o mesmo tipo de atuação e o mesmo tipo de articulação política que o partido original teve. Ainda é muito cedo para falar. Mais tarde a gente deve conseguir observar essas características com mais propriedade e observar também se esse partido vai conseguir crescer dentro dos Estados Unidos e principalmente defender um programa socialista e defender um programa que lute de maneira aberta e sem medo pela emancipação da classe trabalhadora dos Estados Unidos. E esse é o resumo da ópera. O que você acha dessa questão? Comenta aqui embaixo se você acompanhou os protestos, se você viu essa galera dos novos Panteras Negras e principalmente vou te pedir mais uma vez para curtir esse vídeo e compartilhar ele para alguém que você acha que vai achar legal ou interessante conhecer a história dos Panteras Negras. Tem muitas outras coisas para serem ditas em relação a isso, mas a ideia era trazer esse compilado, era trazer esse resumo para que vocês pudessem conhecer com mais profundidade a história desse que é um dos movimentos mais influentes do século XX. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.